Bem-vinda à nossa devocional de hoje. Sara é uma das personagens mais importantes da Bíblia, tendo uma história rica em lições e ensinamentos. Ela é conhecida como a esposa de Abraão e mãe de Isaac, e seu papel na história do povo de Deus é crucial. Na devocional de hoje, vamos acompanhar a trajetória de Sara, destacando as principais passagens bíblicas que nos ajudam a compreender sua história e o que podemos aprender com ela. Sara nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade antiga da Mesopotâmia, e lá ela conheceu Abraão, seu parente. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de uma nova terra e de ser o pai de uma grande nação, ele decidiu seguir em frente com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e seus servos. Eles partiram em uma jornada longa e difícil, deixando para trás sua terra natal e sua família. Lá, Abraão disse a Sara para mentir e dizer que era sua irmã, para evitar ser morto pelo faraó, que poderia se interessar por ela, que Sara era uma mulher muito bonita. Apesar dos desafios, Sara e Abraão permaneceram juntos e fiéis a Deus. Eles construíram um altar ao Senhor e continuaram a confiar em sua promessa, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Sua história é um exemplo de perseverança e confiança em Deus, e mostra como a fé pode nos sustentar em meio às dificuldades. A esterilidade de Sara. Sara estava profundamente entristecida por sua infertilidade. Como esposa de Abraão, ela sentiu uma grande pressão para dar a ele um filho e perpetuar a sua linhagem. Ela viu suas amigas e parentes conceberem filhos enquanto ela permanecia estéril. Ela se sentia incapaz de cumprir o papel que a sociedade esperava dela como mulher e esposa naquela época. Sara provavelmente se sentia muito solitária e isolada em sua infertilidade, especialmente em uma cultura onde ter filhos era tão importante. Diferente da nossa cultura atual, que não é mais a principal função da mulher hoje em dia. Ela provavelmente experimentou sentimentos de culpa, vergonha e inadequação por não poder conceber um filho. Talvez ela se sentisse impotente e desesperada, e talvez se perguntasse se Deus a havia abandonado. A promessa de Deus a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sara fazia parte dessa promessa, porém não acreditava muito que isso pudesse realmente acontecer, pois estava muito velha e continuava infértil. A precipitação de Sara e suas consequências. Sara, desesperada por um filho, decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. Ela deu a Agar, sua serva egípcia, para ser uma concubina de Abraão, na esperança de que Agar pudesse dar a ele um filho. Isso era uma prática comum na época, mas não estava de acordo com o plano de Deus para o casamento de Abraão e Sara. Sara não conseguiu esperar, se precipitou e tomou uma decisão egoísta. A decisão de Sara deu origem a uma série de problemas. Quando Agar engravidou, ela se sentiu superior a Sara e começou a menosprezá-la. Sara se ressentiu da situação e, em vez de lidar com a situação de maneira amorosa e sábia, ela tratou Agar com dureza. A situação piorou quando Agar deu à luz Ismael, o filho de Abraão, e Sara se sentiu ameaçada por ele. Ela pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de sua casa. A divisão que surgiu na casa de Abraão foi apenas o começo das consequências da decisão precipitada de Sara. Ismael, filho de Agar, se tornou o pai da nação árabe, que até hoje vive em conflito com a nação de Israel, que é descendente de Isaac, o filho de Sara. A história de Sara nos ensina que nossas escolhas têm consequências duradouras e que devemos esperar pacientemente em Deus, em vez de tentar resolver as coisas do nosso jeito e no nosso tempo.
A precipitação pode trazer dor e sofrimento a nós e às pessoas ao nosso redor. O cumprimento da promessa de Deus. Deus renovou sua promessa a Abraão, de que Sara seria mãe de um filho, e mudou o nome dela de Sarai para Sara. Abraão então riu. Nós podemos observar aqui que Sara não foi a única que duvidou dessa promessa. Ele riu da ideia de que um homem da idade dele poderia ter um filho, mas Deus cumpriu a sua promessa e Sara deu à luz Isaque, filho de Abraão, pelo qual o Senhor multiplicaria a sua descendência. O conflito entre Sara e Agar. Sara se ressentiu de Agar e de seu filho Ismael, após o nascimento de Isaque. Talvez ela não quisesse também repartir a herança de Isaque com Ismael, e pediu a Abraão que os expulsasse de casa. Deus, no entanto, protegeu Agar e Ismael e prometeu a Abraão que Ismael também seria pai de uma grande nação. A história de Sara nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ela também nos mostra a importância da paciência e da fé. Nós devemos saber esperar em Deus, no tempo de Deus e não no nosso. E como é fácil nos desviar do caminho de Deus quando tentamos resolver as coisas por conta própria. Sara teve momentos de fraqueza e de dúvida, mas no final ela se tornou uma das matriarcas mais importantes do povo de Deus, deixando um legado duradouro para gerações futuras. Ela também foi citada na Galeria da Fé no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 11.